Então, olha só, fórum voltou a ser avaliativo. Muito bem! Isso significa que nós temos que ter uma conversa muito séria sobre o fórum, tá bom? Bom, então nós estamos agora no fórum da disciplina 14, certo? Então vamos dar uma olhada no fórum e também vamos olhar o que vai ser avaliado. Lembrando que aqui a gente fala exatamente sobre o que vai ser avaliado, exatamente o que você precisa colocar no seu fórum, né, para você ter a nota máxima, certo? Então, isso é bem importante, tá? Que a gente vai pontuar aqui. Então, vamos dar uma olhada. Então, vamos ler ali o que está dizendo no fórum. Ó, a conversa que se iniciou com a ACE Joana e a ACS Maria introduziu e apresentou o tema da violência. Vamos continuar falando a respeito desse tema, tá? Este fórum é um espaço de troca de experiências sobre um tema delicado a ser tratado. A violência em suas mais variadas formas, causas e ações que são necessárias em determinadas situações para terminá-las ou evitá-las. Entra no fórum para participar do debate, lembrando-se de que sua experiência é imprescindível para analisar os problemas relacionados à violência no seu território e para conhecermos as diferenças, as diferentes realidades entre seus colegas do curso. Tá bom? Então continua ali, ó. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias realizam um trabalho de prevenção de doenças e de promoção da saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias. A partir da sua experiência profissional e de casos que tenha presenciado e ou identificado de violência, mais os conhecimentos adquiridos aqui no curso, vamos conversar aqui no fórum sobre o tema da violência, tipos, causas, ações, formas de encaminhamento dos casos, comentando as postagens dos colegas a partir das seguintes questões. São 3 questões, pessoal. Vamos lá. A partir do seu processo de trabalho e baseado na sua experiência no território, quais são os tipos mais frequentes de violência identificados? Isso significa que é no seu território. Você vai falar, por exemplo, vamos supor, no meu território, os tipos de violência mais identificados são. Aí você vai colocar lá quais são, que aparecem com mais frequência no seu território. Depois, sabendo-se que a violência deve ser notificada, mas que também existem dificuldades de ordem social, política e econômica, como tem sido em seu território. Então, quais são as dificuldades para conseguir fazer essas notificações de violência? Depois, tá, então a gente já teve 2 perguntas. A última pergunta. No Brasil, nos últimos anos, os casos de feminicídios e de violência contra crianças, física e sexual, vêm aumentando. Comente sobre como é em seu território esses tipos de violência e as principais causas identificadas. Tá? Então, você tem que fazer 2 coisas. Comentar sobre como é em seu território esses tipos de violência. Quais são os tipos? Feminicídios e violência contra crianças. Então, tem que comentar os 2. E as principais causas identificadas. Então, o que você identifica como principais causas? Pessoal, o fórum, a avaliação do fórum, ela mudou um pouco. Antes a gente ficava lá que o fórum valia 10, etc. Né? Agora já veio como orientação que o fórum vale 1 ponto na média. Tá? Você vai ter várias atividades e o fórum, a participação no fórum vale 1 ponto na média. Tá? E são 3 critérios que a gente precisa avaliar, então a gente vai falar eles agora, tá bom?
Então, pessoal, o primeiro critério, que ele vai variar entre 0 e 25% desse um ponto, né, é se você trouxe elementos da sua realidade relacionados ao tema da violência. Então, se você trouxe como é que aparecem essas questões de violência. Então, essa respondeu a primeira pergunta, das 3 perguntas que tem. Isso vale 25% desse um ponto. Depois, ó, comentou a respeito das realidades dos colegas. Comentar a respeito das realidades dos colegas vale mais 25. O que significa? Se eu postar uma vez só, eu vou ter esse um ponto? Não, porque você tem que comentar a postagem dos colegas, certo? E aí varia de tutor para tutor, se o tutor vai orientar vocês a comentar várias vezes ou se o tutor vai orientar vocês que uma vez já é o suficiente, tá? Eu oriento sempre, uma vez é o suficiente, mas um comentário bom. Se for um comentário só, concordo, não é um comentário, tá? Então é um comentário falando sobre a postagem do colega, tá bom? Então assim, concordo com você, vejo que no meu território acontece da mesma forma. Por quê? Vou explicar lá por quê. Isso é um comentário bom. Isso é um comentário que tem consistência, tá bom? E o último critério, trazer elementos sobre a violência contra a mulher e a criança. Pelo menos um de cada. Isso vale mais 25% por cada um desses elementos. Então, se você trouxer no seu comentário principal lá, né, elementos sobre a violência contra a mulher e a violência contra a criança, cada um deles vale 25%. Isso significa que, juntando, vale 50% desse um ponto. Ok? Se você comentar só sobre um, é só 25%. Para você ter 50%, daí você precisa comentar sobre esses dois elementos, sobre a violência contra a mulher e sobre a violência contra a criança. Com isso, juntando os 25% que você vai apresentar a sua realidade, né, nas situações de violência, mais os 25% de comentar as postagens dos colegas, junto dos 50% que são os comentários sobre violência contra a mulher e violência contra a criança, você fecha um ponto do fórum, ok? E assim você tem um ponto e isso vai possibilitar a você, né, melhorar então a sua nota, tá? Porque agora o fórum vai valer um ponto nessa disciplina, ok? Lembre-se de comentar aqui no vídeo de onde você é, né? Sempre é bom saber de onde você é e se você tem alguma outra dúvida, também comente aqui no fórum que a gente vai respondendo em outros vídeos, tá bom? Então, lembrando sempre, esses critérios são os critérios que nós, tutores, vamos utilizar para avaliar o fórum, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!